E eu já convido para participar aqui comigo o doutor Eduardo. Ele é especialista em degeneração macular na terceira idade, oftalmologista. Ele é especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pela Associação Médica Brasileira e é um dos melhores médicos que a gente encontrou para falar desse assunto para você. Então, se você conhece alguém que está passando por esse problema, dá uma ligadinha. Se você se preocupa com a sua visão, já está na terceira idade ou ainda não está, preste atenção porque existem formas efetivas de você fazer diferente e chegar até o topo, enxergando tudo muito bem, viu? Olho na nossa entrevista, doutor Eduardo, muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? Prazer Uma honra é meu. recebê-lo e aprender um pouquinho sobre degeneração macular, né? Claro. Eu confesso que eu mesma, eu tenho mania de ler tudo. Fiquei assim pensando o que seria degeneração macular. E perguntei ontem, fiz uma pequena enquete com as pessoas aqui da Rede Vida e pouca gente conhece essa doença. Mas aí eu dei uma estudadinha e vi que ela é uma doença comum, né? E que a gente precisa cuidar para que ela venha mais tarde, mais leve. É isso? Realmente. A doença macular, ela é uma alteração que a retina, que é a camada do fundo do olho, ela sofre por uma deposição de substâncias que são nocivas às células da retina, fazendo com que essas células que transmitem o impulso de luz para o cérebro e a gente possa enxergar, elas deteriorem essas células. Então, a gente vai perdendo a visão com esse problema de degeneração macular. O que causa essa doença? Então, a causa dessa doença a gente ainda não tem de forma precisa. A gente sabe que existem fatores ambientais, fatores genéticos envolvidos na sua origem, mas a etiologia precisa ainda não é totalmente sabida. Então, se tem fator genético, eu posso deduzir que quem tem um caso na família, a minha avó teve a doença macular, ou meu pai, enfim, essa pessoa deve fazer uma prevenção ainda mais séria. Sim. Essas pessoas têm uma maior probabilidade de desenvolver a doença, mas isso não quer dizer que elas obrigatoriamente terão essa doença, né? Mas a degeneração macular, ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é a principal causa de cegueira não reversível após os 55 anos de idade. Ou seja, a principal coisa para se fazer quando se fala em degeneração macular é o exame oftalmológico de rotina. Tá, fazer esse exame de quanto em quanto tempo? Bom, se você não tem nenhum problema ocular, é indicado que o exame oftalmológico seja feito anualmente, tá? Todo ano a pessoa tem que passar no oftalmologista e fazer um exame? Isso, medir pressão ocular, fazer o exame de fundo de olho, onde pode ser detectada a degeneração macular, o glaucoma e outros problemas que também afetam o olho. Se ela faz esses exames periodicamente e detecta que existe lá uma propensão à degeneração macular, o mais cedo possível, ela consegue retardar a doença? Como é que é? Consegue. Quando a gente observa a degeneração macular inicial, a gente com uma suplementação dietética, né? Porque a gente sabe que vegetais ricos, assim, vegetais de folha verde, castanhas, ingesta de peixe, isso tudo ajuda a prevenção, né, a progressão da degeneração macular. Mas o grande problema é como a gente dosar as vitaminas que são necessárias para prevenção e postergar a evolução dessa doença. Isso é impressionante como a gente aprende todo dia aqui no Vida Melhor que a nutrição está muito intimamente ligada com a saúde do corpo inteiro, né? Com certeza. É incrível. Doutor, o senhor trouxe algumas fotos para a gente conferir aqui, alguns casos clínicos, não é isso? Sim. Vamos olhar então juntos? Pode soltar aí. O que a gente está vendo ali? Essa é a visão que uma pessoa que tem degeneração macular tem? Isso. No quadro à nossa esquerda, a gente vai ver uma visão nítida na parte central, né? E da direita a gente pode ver um borramento na parte central, que é onde é afetado pela degeneração macular. Isso aí seria o quê? Um estágio final ou... Não, um estágio bem tardio já da doença. Tá, um estágio avançado. A gente tem outras fotos? Temos sim. Então, aí. A gente começa a ver que começa a aparecer um borramento, não tem aquilo que a gente chama de escotoma absoluto, que é aquela mancha preta. Ele começa a embaçar o centro da visão. Tá. E uma fase um pouco mais precoce,
é quando ela começa a ter distorção. Que a gente tem uma foto agora posterior para mostrar? Isso, na verdade... Aí não, né? Não, esse é só um examezinho de fundo de olho mostrando o que, na verdade, é uma característica da degeneração macular. Esse é um exame que a gente tem, que chama tela de Ansler, tá? Que a gente indica para o paciente ele monitorar em casa a sua visão. Então, a gente olha essa tela, volta um pouquinho para a tela, e aí ela serve exatamente para o quê? O que a gente poderia fazer para monitorar? Isso. Então, assim, o paciente ele tem esse sintoma que chama metamorfopsia, que é a distorção das linhas, tá certo? Então, o paciente que tem degeneração macular, conforme a evolução dela, essas linhas distorcem ainda mais. Tá. Então, esse é um exame que a gente entrega ao paciente, uma tabelinha de exame, para que ele em casa, ele sempre faça o teste da visão para ver se ele percebe alguma diferença, porque assim que ele perceber essa diferença, nós indicamos que ele procure-nos para a gente poder tratar da melhor forma possível o início dessa piora, né? Dessa Agora, evolução uma do vez quadro. instalada a doença, ela não tem cura ainda. Ela cura completa não, a gente consegue muitas vezes o controle e a gente às vezes consegue também recuperar uma parte da visão, dependendo a forma com que essa degeneração macular atinge o olho, né, e o grau de evolução dela. Então, por exemplo, nós temos a forma seca da degeneração macular, temos a forma atrófica e temos a forma exudativa. Na forma atrófica, realmente a gente não tem muito a fazer em relação à recuperação visual, né? E sim a um auxílio óptico para que essa pessoa consiga executar suas atividades como leitura e a gente consiga melhorar, que é um recurso que chama visão subnormal. Né? Então a gente consegue auxiliar para que ela consiga realizar algumas de suas atividades, apesar de não conseguir recuperar essa visão perdida. Tá. E tem alguma idade ideal para a gente começar a fazer esses exames preventivos? A idade é a partir dos 6 meses de nascimento. Gente, mas ninguém faz, doutor. É uma coisa que eu tenho até que chamar a atenção aqui, porque ninguém faz um exame oftalmológico como esse, detalhado, preciso, uma vez por ano. Sabe, Cláudia, na verdade esse não é um exame detalhado. Esse é um exame de rotina, que é o principal exame para se detectar, que é o exame básico de fundo de olho. Que é aquele exame que tem que dilatar a pupila. Exatamente. E a criança, ela não vai ter a degeneração macular, é claro, mas existem uma série de problemas... Eu estou te falando que ninguém faz, porque assim, eu sou uma mãe que me considero zelosa. Levo meus filhos regularmente ao médico, vão ao pediatra e não lembro deles terem dilatado a pupila uma vez. Ou uma vez, talvez, o mais velho, uma vez a menor, mas uma. E você está me falando que a gente tem que fazer isso todo ano. Todo ano. Eu nunca dilatei a minha pupila. Eu estou impressionada. Às vezes o médico não dilata a pupila, mas ele faz a oftalmoscopia direta. É um aparelhinho que usa e que muitas vezes não precisa dilatar a pupila. Né? O que dilata é o mapeamento de retina. É quando a gente encontra uma alteração no fundo de olho mais específica e quer examinar com um pouco mais de cuidado. Então a gente usa desse artifício de dilatar a pupila para uma melhor visualização do fundo de olho. Mas a gente não tem hábito de procurar um oftalmologista. Eu quero chamar a sua atenção e a minha também com um puxão de orelha. Sabe por quê? A gente acha que só vai no oftalmologista quando tá com dor de cabeça. Será que eu preciso usar óculos? E pelo que eu tô aprendendo aqui hoje, a gente precisa ter esse hábito. Como vai ao ginecologista, como você vai ao seu médico clínico geral, tem que ter a sua consulta com o oftalmologista. Achei muito bom. Só tem mais uma pergunta. Claro. Tem alguma relação a degeneração macular com catarata, com pterígio, alguma outra doença que a gente já possa ter no olho? Tá. Alguns estudos mostram com uma relação com catarata. Com o pterígio, não. O pterígio é uma simples degeneração da conjuntiva causada pela radiação ultravioleta, né, do solar. A degeneração macular, alguns trabalhos também mostram que a radiação solar pode acelerar o processo de degeneração macular. Tá certo? E para isso a gente usa o artifício do óculos escuro, com proteção ultravioleta, né? É isso com relação à radiação solar. Né? Eu acho que assim, vale ressaltar que hoje existem uma série de formas terapêuticas para degeneração macular, umas com injeções oculares com muito bons resultados, né? O mesmo uso de vitaminas. O que vale ressaltar é que todo paciente que vai iniciar um tratamento à base de vitamina e tem uma doença crônica, ele precisa comunicar ao seu médico
que vai estar ingerindo essas vitaminas, porque elas também podem alterar o tratamento que ele está fazendo, né? As vitaminas que a gente falou ontem são aquelas que você fica ali encantado e sai comprando e toma sem nem avisar para o médico. Gente, muita atenção, muito cuidado com saúde, não se brinca. Doutor, o assunto é maravilhoso, extenso. Eu queria realmente passar mais tempo aqui. Te convido para voltar, até porque eu quero falar sobre pterígio e catarata, porque é um assunto que me interessa também muito, viu? Bom, conversei com o doutor Eduardo Pesarini sobre degeneração macular na terceira idade. O site da clínica para mais informações é o www.clinicastag.com.br. O telefone está aí no seu vídeo, 5096-0196. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa tarde e uma vida ainda melhor.